Bom dia, meus queridos alunos. Então, estamos aqui mais uma vez para falar um pouco a respeito de, agora, dessa vez, urbanização. Esse termo urbanização, um termo muito falado, muito cobrado em temas de vestibulares, é um assunto interessante, né? E bem, assim, relacionado ao nosso dia a dia, né? Quando a gente fala de urbanização, nós temos que lembrar de algumas coisas. Por exemplo, né? O que é urbanização? Urbanização é um processo, né? Urbanização é um processo. Então, simplesmente a cidade crescer não significa não significa que está havendo urbanização. Toda a população é dividida em população urbana e rural, né? Todo país tem a sua população urbana e rural. Então, se são só dois tipos, se a gente dividir e somar essas duas populações, dá 100% da população. Então, a urbanização a gente vê em percentual. Se 100% da população, né, 30% é urbana, 70% é rural, e com o passar do tempo, o percentual da urbana vai diminuindo, consequentemente o percentual da rural vem diminuindo. Nesse patamar é urbanização. Então o que é urbanização? É o crescimento percentual da população urbana em detrimento da população rural. Então isso que é urbanização. A urbanização acontece dessa maneira. O principal veículo assim, que gera a urbanização é o êxodo rural. É a saída do homem do campo vindo para a cidade. Isso é o principal. Mas se a população da cidade estiver crescendo em ritmo mais rápido do que o campo, também é a urbanização. Tá? Então, a urbanização é o crescimento da população urbana em percentual em relação à população rural. Tá? As principais causas geradoras da urbanização, né, podemos citar várias. Né? Podemos citar, por exemplo, a má distribuição de terras no campo, a mecanização do campo, a melhor infraestrutura na cidade, como escolas, hospitais, né? Geração de emprego, mas normalmente o comum acontece em quase tudo quanto é lugar, inclusive aqui no Brasil, a urbanização ela vem com a industrialização. A industrialização acontece, a urbanização vem na sequência. Tanto é que no Brasil, até metade do século passado, século XX, o Brasil era rural. Na década de 60 que houve a inversão. Então repara, quando o Brasil começou a se industrializar na década de 30, teve o apogeu da industrialização do Brasil nos anos 50 e 60, houve a grande urbanização. E ela veio crescendo no decorrer disso. Então, normalmente acompanha a industrialização. Então nós podemos falar que o mundo, por exemplo, ele teve a sua industrialização, a sua urbanização, logo após a Revolução Industrial, que começa um movimento mais acelerado desse crescimento da população urbana em relação à população rural. Então a gente pode até comparar assim, nesse processo, o histórico dessa urbanização. Até 2007, a maior parte da população mundial era rural. Em 2007 para cá, ela já é urbana, a população mundial. Então nós podemos ver que isso é um processo mundial. Se nós olharmos para todos os continentes, está havendo urbanização. É óbvio que os continentes como o europeu, como a América do Norte, como a Oceania, principalmente a Austrália, os países mais industrializados do mundo, a urbanização hoje em dia é bem pequena, porque já está no patamar dos 90, 90 e poucos por cento, e a população rural bem pequenininha, em torno de menos de 10%. Então isso quer dizer, agora crescer mais e reduzir mais em percentual não é tão fácil. Então por isso que a urbanização hoje ela acontece principalmente nos países subdesenvolvidos. Hoje os principais índices de urbanização acontecem principalmente nos países africanos e nos países asiáticos. E aqui na América Latina também alguns países acontece ainda de forma acelerada. O Brasil já superou os 85% da população urbana. Então, quer dizer, também já está desacelerando já significativamente desde o início dos anos 2000 para cá, já vem tendo uma desaceleração nessa urbanização, nesse processo. Isso não quer dizer que as cidades não estão crescendo em ritmos ainda relativamente grandes, mas a população em relação à população do campo, não está diminuindo, não está crescendo tanto mais em relação à redução da população do campo em percentual. Tá? Então isso é um fator importante. Então a industrialização é um marco para isso. Se nós olharmos também, compararmos a industrialização dentro dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, nós vamos ver assim, as consequências disso, como se deu a esse fator. Como a Revolução Industrial foi primeiro nos países desenvolvidos, observamos então que
nos países desenvolvidos, logo depois da Revolução Industrial, teve também aquele boom de pessoas vindo para a cidade. As cidades não comportavam aquela quantidade de pessoas, tiveram também problemas urbanos. Só que logo na sequência, os países deram um jeito e vieram crescendo a infraestrutura urbana para acompanhar o crescimento populacional. E hoje, praticamente, a infraestrutura urbana, ela consegue absorver aquela população urbana. E conforme a população vem crescendo, a urbanização vem aumentando devagarinho nos países desenvolvidos, a infraestrutura cresce na mesma proporção. Então não gera tantos problemas urbanos hoje nos países desenvolvidos, na maioria das cidades dos países desenvolvidos, né? É lógico que existem exceções, estou falando de uma forma geral. Nos países subdesenvolvidos, que a industrialização ela veio tardia, quer dizer, pós-Segunda Guerra Mundial, e elas já vieram prontas, já não teve aquele processo de industrialização, de crescimento industrial um pouco mais lento, elas já vieram de uma vez só, já vieram prontas, principalmente por multinacionais, a urbanização foi muito rápida e acelerada. Foi bem mais acelerada do que nos países desenvolvidos. Isso então gerou um crescimento da população urbana muito grande, maior do que a geração de infraestrutura. E também a política, normalmente, dos países subdesenvolvidos não são de adequadas assim, para fazer tanta infraestrutura assim e no crescimento no mesmo ritmo da população urbana. Então isso gerou uma série de problemas urbanos que são característicos principalmente nos países subdesenvolvidos. Se a gente observar a cidade de país subdesenvolvido, país desenvolvido, é bem diferente a questão da população em relação à infraestrutura. Então a gente pode observar quais são as principais consequências, né, principalmente nos países subdesenvolvidos, nas cidades. Nós podemos observar a falta de emprego, né, um crescimento desordenado, crescimento de bolsões de pobreza, favelização, falta de infraestrutura básica para boa parte da população, né? Nós podemos ver o aumento da violência gerado por esse desemprego. Então, quer dizer, isso tudo gerado por esse crescimento desordenado da população urbana. Isso dá uma sensação também de inchaço da cidade. Às vezes, numa cidade de um país desenvolvido, tem mais gente por metro quadrado do que um país subdesenvolvido. Mas a sensação de inchaço aqui é maior porque falta infraestrutura. Então, escolas lotadas, hospitais lotados, faltam moradias, transporte caótico, urbano. Por quê? Porque falta infraestrutura. Nos países que têm a infraestrutura adequada para todos, a sensação que tem que a população é melhor distribuída, tem menos gente por um quadrado. Não, porque está todo mundo dentro dos seus devidos lugares. Então isso acontece de uma forma bem tranquila. E esse crescimento urbano gerou também a chamada hierarquização das cidades, né? A cidade ela tem uma hierarquia, né? Desde a vilazinha, né, que tem ligado diretamente a uma cidadezinha próxima, que é ligado a uma capital regional, que é ligado a um centro regional, né? Então, assim, vai tendo uma hierarquia de uma vila, uma cidade, um centro regional, uma capital regional, uma metrópole regional e uma metrópole nacional. Então, tem uma hierarquia da cidade. E essa hierarquia, ela é dada por quê? Pelo grau de polarização que a cidade tem. Quanto mais serviço ela consegue prestar para cidades ao redor, então o grau hierárquico dela é maior, porque ela presta serviço para cidades ao redor, para as áreas ao redor, para a região ao redor. Então isso é hierarquia urbana. Mas com o advento do avanço tecnológico, da globalização, principalmente da comunicação, da internet, né, essa lógica ela fica um pouco assim, porque hoje em dia as cidades elas se comunicam quase com todas. Então praticamente nós temos hoje aquelas cidades globais, né, que se comunicam com todas as cidades. Então essa hierarquia perdeu um pouco aquela lógica como era. Mas ainda existe o grau de polarização de cada cidade. Existe ainda uma hierarquia ainda relacionada a isso. Então mudou um pouco o sistema hierárquico das cidades, mas ela ainda existe ainda hierarquia urbana. Desde a vilazinha, com menor grau de polarização regional, até das grandes cidades, que atende praticamente a todas as cidades, né, de uma forma mais intensa. Hoje em dia, de qualquer lugar do mundo, você pode comprar qualquer coisa por qualquer lugar do mundo, pela internet praticamente. Então a conexão aumentou, né? Então isso acabou gerando as cidades mais globais, atendendo a mais lugares. Antes havia um escalonamento, a vilazinha era só ligada àquela cidadezinha. Aquela cidadezinha só é ligada a um centro regional. Aquele centro regional é ligado a uma capital. E ali é a metrópole, né? Tinha que fazer aquela sequência. Hoje daqui você consegue ir para qualquer lugar praticamente. Essa questão da hierarquia que mudou um pouco. Tá? E na próxima aula falaremos dos conceitos básicos da urbanização.
Um grande abraço a todos.